Hello, bem-vindos a mais uma dica astral, meus amores. Sim, um pouco mais atrasado, peço desculpa. Vamos a isso. Vimos, fazendo aqui um rewind, vimos de uma lua cheia em Escorpião, que foi no dia 26 ou no dia 27, conforme o sítio onde vocês vivem, e que tinha um tom mais de digging, de investigação, de autoquestionamento, de perceber a essência do nosso ser, de nos permitirmos de alguma maneira fazer aquelas perguntas que eram mais incómodas. E como eu vos disse na altura, existe aqui um período de 2 semanas, até à lua nova em Touro, que é no dia 11 de maio, em que esta energia se sente com mais força. Ela vai se efetivamente dissipando, mas continua a sentir-se. E não pensem que no dia 11 de maio a coisa desaparece por magia, não. Simplesmente começamos a dar maior importância e visibilidade a outros assuntos, mas aquela pedrinha no sapato continua a lá estar. Ok. Então, se a lua cheia em Escorpião trouxe aqui esta necessidade de indagar, de perguntar, não é? Mesmo que seja muito incómodo, existiu depois, durante o fim de semana seguinte, portanto, o fim de semana que se passou, um tom mais mellow, mais suave, mais prazeroso, mais de luxúria, porque Mercúrio e Vênus, que estão em Touro, começaram a conectar com Neptuno, com a Lilith e com Plutão. Ok. E então a coisa ficou assim mais indulgente. A Lilith, a lua negra, está muito associada à energia da rebeldia que nós temos cada um dentro de nós, ou seja, de não nos acomodarmos, de lutarmos por aquilo que queremos, que fez muito sentido, foi o 1º de maio, foi o dia do trabalhador também, não é? De não nos acomodarmos, mas também muitas vezes tem aquele tom de há coisas dentro de mim que eu tento abafar, que eu tento pisar, que eu tento suprir, mas elas estão cá. Ok? Elas vão sempre arranjar maneira de sair, mesmo que seja sob outro formato ou com algum tipo de muleta que nós usemos para substituir ou para diminuir a necessidade daquela coisa, daquela pessoa, daquele estupefaciente, daquele. Percebem? Elas continuam cá dentro. Ok. Agora, falando um bocadinho de Júpiter que está em Aquário, ele já lá está há um tempinho, desde o final do ano passado, mas não tem propriamente feito assim um espetáculo, não se tem unido assim a outros planetas que sejam de maior relevância. E agora, durante esta semana, o que é engraçado, porque ele está quase a passar para Peixes, 2 meses, maio e junho, depois volta para Aquário. Mas esta última fase inicial em Aquário, ele começa tipo a dar o ar de sua graça, porque começa-se a conectar aqui com personagens importantes da nossa história. E então, Júpiter em Aquário é o expandir, é o benfeitor para o coletivo, é aquilo que eu chamo o síndrome do Robin dos Bosques, mas em esteroides, ok? A verdade é que é para fazer bem a todas as pessoas, para trazer sorte, dinheiro, poder negocial, expansão em termos amorosos, ok? E como em Aquário é para todos, não é uma coisa egoísta de todo. Nos dias 3, 4 e 5 existem aqui duas energias que se fazem sentir com mais intensidade. E são duas quadraturas, ok? E vocês sabem que tipicamente eu vos digo que quadraturas são posicionamentos assim. Ok, é preciso aqui um poder negocial, é preciso um poder de encaixe, é preciso jogo de cintura. Às vezes a coisa pode correr bem, às vezes não pode, mas não vale a pena estarmos a desistir à partida. Então temos o menino Júpiter, que está em Aquário, em quadratura com Mercúrio, que está em Touro. Mas temos também Saturno, que está em Aquário, a fazer uma quadratura ao Sol, que está em Touro. E então esta quadratura com o Sol é como se nós tentássemos mostrar um projeto, mostrar alguma coisa a uma pessoa importante, a um chefe, a um marido, a um pai, a uma mãe. Tentamos mostrar e dar o nosso ponto de vista. Saturno é o restritivo, é o
É como se fosse uma parede onde nós estamos a bater, por mais provas que nós mostremos que aquilo que nós estamos a dizer é verdade e que aquilo é a melhor maneira de fazer uma determinada coisa, existe um não, existe uma parede do outro lado. Mas como vem aqui com uma proximidade desta quadratura entre Mercúrio e Júpiter, o que acontece é que o nosso poder negocial está melhor. Em vez de nós continuarmos a amarrar contra aquela parede, o que nós vamos fazer é arranjar outros argumentos. Ou vamos explicar a coisa de outra maneira, ou simplesmente vamos deixar de amarrar contra a parede e vamos dar a volta ao problema. Aproveitando aqui a energia do benfeitor Júpiter. Então, temos aqui a necessidade de perceber que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, pode ser, mas às vezes a verdade é que nós podemos ser mais bem-sucedidos se soubermos aumentar os nossos argumentos, se soubermos melhorar os nossos argumentos, não tentar diminuir-nos ou deixar de dar a nossa opinião para não nos chatearmos ou para não causarmos problemas, mas conseguirmos de alguma maneira negociar esta situação, seja em termos pessoais ou profissionais, de modo a que os outros percebam que o nosso ponto de vista está correto, que é válido. No dia 5, Mercúrio, que está em Gêmeos, no dia 5, Mercúrio entra em Gêmeos e fica lá até dia 11 de julho. Porquê? Porque Mercúrio vai ter o segundo período retrógrado do ano e daí manter-se tanto tempo em Gêmeos. E Mercúrio é a comunicação, é a fala. Gêmeos é comunicação em esteroides, mas é também aqui a capacidade de ver outros pontos de vista, de não ser só uma coisa muito certa e muito restritiva. É, eu gosto disto, mas também gosto daquilo. Pode ser assim, mas também pode ser assado. Será que eu quero isto ou será que eu quero aquilo? Tirando aqui alguma dualidade e se calhar dificuldade em tomar decisões por excesso de opção, o que esta energia nos traz é a capacidade de negociar, é a capacidade de expor o nosso ponto de vista e de não sermos tão inflexíveis naquilo que são os nossos pontos de vista, as nossas argumentações. No dia 6, existe um trígono entre Vênus, que está em Touro, e Plutão, que está em Capricórnio. E isto é uma indulgência superior. Vênus em Touro é a deusa expoente do prazer. E com este tino em Plutão, que está em Capricórnio, falamos de poder na estrutura. Falamos de estruturar o poder também, como é óbvio. Mas a verdade é que temos aqui um tom de... Bem, se estivermos a falar de trabalho, precisamente em dizer ao chefe aquilo que acham que vale o vosso trabalho, quanto é que devem cobrar ou quanto merecem de aumento. Se estamos a falar em termos pessoais, estamos a falar numa indulgência de não só sexual, mas também em termos de dinheiro. Plutão é o regente Escorpião, Capricórnio, é muito importante fazer dinheiro para que se possa ter luxos e estabilidade na vida, e então qual é a casa que vamos comprar, a quanto tempo vamos pagar, onde é que vai ser, ok? Um tom de prazer e de sexualidade, obviamente, no meio deste trígono maravilhoso, ok? No dia 8, Vênus em Touro faz uma quadratura ao nosso menino Júpiter, que está em Aquário, e isto é motivo de celebração, isto é uma festa, é um ajuntamento, é a família junta-se, os colegas partilham algum tipo de celebração, percebem? Agora, todo o tom positivo da coisa pode e de certo que para muitos de nós será levado a um expoente um bocadinho exagerado, porque estamos a falar de Júpiter num tom aqui de
indulgência com esta Vênus em Touro, em que eu como mais do que devia comer, em que eu gasto mais do que devia gastar, em que eu abuso um bocadinho, se calhar, do álcool ou das drogas. E a verdade é que este tom de indulgência nos traz depois uma culpabilização acrescida, que nada tem a ver com a astrologia, mas que existe, ok? Neste dia 8 também temos a Vênus entrar em Gêmeos, onde fica até dia 2 de junho. Estas movimentações todas de Mercúrio e de Vênus é como um prelúdio para a season de eclipses que está para começar. Sim, ainda estamos na season de eclipses entre Gêmeos e Sagitário, mas até ao fim do ano vamos mudar para Touro-Escorpião, ok? Mas existe efetivamente aqui um tom de negociação com esta energia de Mercúrio e de Gêmeos, de comunicar, de negociar o que é importante para mim, o que é o meu valor, o que eu desejo com a Vênus à mistura. Se tem coisas para fazer no sentido de negociação, de comunicação, de estrutura, de trabalho, façam-no durante esta semana, que tem uma energia boa para isso. E temos quase a ter uma quase que, sei lá, 4 ou 5 planetas em fase retrógrada, agora só está Plutão, mas eles vão entrar consecutivamente, segunda quinzena de maio, início de junho, em muitos em fase retrógrada, portanto existe uma energia mais de introspeção do que propriamente negociação, ok? Portanto, se quiserem, aproveitem esta semana. Um beijo!